Tá, agora a gente vai fazer alguns exercícios pra fixar, né, todo esse conteúdo que a gente aprendeu aqui com a nossa videoaula. Tá, a gente vai fazer agora um outro exercício que diz, sendo 2 e 3 o ponto médio de A e B, com A, N,5 e B, 4,M, quanto vale M mais N? Bom, se 2 e 3 é o ponto médio entre A e B, quer dizer que N mais 4 dividido por 2 tem que ser igual a 2. E 5 mais M dividido por 2 teria que ser igual a 3. Aí a gente faz... Como a gente tem só uma incógnita, a gente faz regra de 3 e resolve. E a gente chega ao resultado de N. Aqui a gente resolve também. Agora a gente sabe quanto vale N e M. E aí a gente faz o que o exercício está pedindo, que é quanto que é M mais N. Muito parecido ao anterior, só que ao invés de estar no segmento livre, ele está dentro de uma circunferência. P pertence a uma circunferência de centro 4 e 2, sendo P 7 menos 3. Determine o ponto diametralmente oposto a P. Logo, ele quer saber esse ponto aqui, diametralmente oposto a P, que a gente vai chamar de X e Y. Aí a gente faz 7 mais X dividido por 2 igual a 4, que nem no outro exercício. Aí depois a gente faz com os outros pontos que a gente tem. Menos 3. Então, a gente tem os dois pontos que a gente queria descobrir, que é o X e o Y, que seriam 1 e 7. Vou ver esse aqui agora. Se a gente tem 3 vértices, sendo A, 2 e menos 1, B, 4 menos 3 e C, menos 2 e menos 5 de um triângulo, a gente vai ter isso aqui, certo? Ele quer saber o quê? O comprimento das medianas desse triângulo. Então, ele quer saber qual que é a distância daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui. Como que a gente vai calcular isso? O primeiro conhecimento que a gente vai colocar em prática é o ponto médio. Ou seja, a gente vai fazer o ponto médio de A e B para achar esse ponto aqui que eu vou chamar de N. O ponto médio de A e B vai ser 2 mais 4 dividido por 2 e menos 1 mais menos 3, que fica menos 3, dividido por 2 também. Ponto médio, então, vai ficar 6 dividido por 2 e menos 4 dividido por 2. Logo, as coordenadas desse ponto vão ser 3 e menos 2. A gente tem esse ponto médio aqui, que no caso é o N. E a gente tem aqui o ponto C. O ponto C que vale menos 2, menos 5. Se a gente tem esses dois pontos e a gente quer saber a distância, agora não tem erro. É só fazer a distância entre esses dois pontos, colocando os números na fórmula. Então, vai ser XA menos XB mais YA menos YB. Tudo isso ao quadrado, claro. Agora, colocando na fórmula, menos 3 mais 2 vai dar 5 ao quadrado e menos 2 mais 5 vai dar 3 ao quadrado. Sendo assim, vai dar 25 mais 9, dando raiz de 34.
Raiz de 34 não é uma raiz exata, então a gente vai deixar assim mesmo. E é isso. Essa é a distância do ponto C e N, ou seja, a distância da mediana CN. É a primeira distância. Agora, a distância entre A e o ponto que eu vou chamar de J vai ser o mesmo procedimento. A gente acha o ponto médio entre B e C, ou seja, a gente vai achar o ponto referente ao J, e depois é só a gente fazer a distância entre o ponto A e o J. Então... a raiz, então, vai ficar raiz de 10, que também não é exata, mas é a distância 2, que é a distância entre A e J, ou seja, a distância, o comprimento dessa segunda mediana que a gente calculou. A terceira mediana vai ser exatamente a mesma coisa, calcular o ponto médio entre A e C, descobrindo esse ponto aqui, e em seguida calcular a distância entre o ponto B e esse ponto que você vai ter descoberto fazendo o ponto médio. Assim você terá a terceira distância. Aqui a gente tem um exercício da Universidade do Rio. Uma universidade organizou uma expedição ao sítio arqueológico de Itaboraí, um dos mais importantes do Rio de Janeiro. Para facilitar a localização dos locais de escavação, foi adotado um sistema cartesiano de coordenadas. O objetivo da expedição é realizar escavações dos pontos A, B e C. Se o chefe da expedição pretende acampar em um ponto equidistante dos locais de escavação, determina as coordenadas do local do acampamento. Bom, se vão ter escavações nesses 3 pontos, e esses 3 pontos a gente considera que estão ligados, só pode ser um triângulo, sendo A, esse ponto aqui, por exemplo, B, esse, e C, 18 e 6. Se ele quer dormir, acampar num ponto que é equidistante desses 3 locais de escavação, equidistância que tem a mesma distância, tá? Então, se ele quer acampar num lugar equidistante dos 3, ele só pode querer acampar no baricentro desses 3 pontos, que é esse encontro aqui dos 3 pontos, que vocês podem ver que vai ficar equidistante de todos os outros pontos. Para calcular o baricentro, a gente vai ter que fazer uma média entre esses 3 pontos. Ou seja, a coordenada do ponto que ele vai dormir no acampamento vai ser 8 e 8.